Bom dia, rapaziada. Boa tarde, boa noite. Olá. Fala aí, rapaziada. Hoje somos no o podcast H217, que pegamos a 10 do Gabigol, já que ele deu aquele mole. Não, mentira, ó. Tomaram nossa sala. Medidas legais estão em curso já. É, Mas a gente não vai dizer que é fake, tá? A gente realmente está em outra sala. Já pedimos desculpas logo, de cara, pra não deixar a situação piorar. Nossos representantes não vão negar essa informação, mas não foi culpa nossa, tá? Mas independente de a gente estar em outra sala, a nossa sala oficial e a sala que a gente ama e que a gente faz parte é a É H207. que nos compete, é que nos aceita, nos abraça, nos Que paga apoia. nosso salário. A torcida que tá com a gente é a da H207 e, e é a que a gente vai manter no coração, independente de estar usando outra sala hoje. Imagina se a gente passa por ela, quando a gente vai passar voltando lá, a gente escuta assim. Começa a cantar, mas eu esqueci a letra. Aquela. É. Aquela que a torcida tá querendo cantar pro Gabigol mesmo. Pagou por Essa traição. traição. Aí só um ventinho passa assim pela Nunca porta. mais, não, se começa a gente nunca mais passava nesse corredor. Mas Como é que eu inicio essa música, mano? Caralho, que desgraça. Eu sempre faço isso. pegou com traição. Não, mas tipo, tem. Não me lembro. Tá ligado? Enfim, gente. A gente olhando aqui pro nada e ficando um podcast, tá ligado? Não, e nenhum de nós tá com a camisa do Corinthians, é bom deixar claro isso. Estamos Não, com camisas que não são de time, exatamente. mas se fosse de time seria do Flamengo, só pra deixar bem claro, né? Evitar mal entendidos. Apesar de que, assim como o Gabigol alega, eu gostaria de ser um colecionador de camisas de times de futebol. É, Inclusive, tenho muita vontade de ter uma camisa do Vasco, sendo muito honesto. Mas é porque meu avô era vascaíno, então eu acho que passa, acho que passa. Será que passa? Ah, eu te falei, eu tenho uma camisa do Fluminense que era do meu avô, ele era tricolor. Eu não uso ela, mas eu tenho ela guardada. Então, assim, vocês não vão vazar a foto minha com a camisa do Fluminense, mas tá lá no meu armário. Aí, se os fãs do podcast chegando em 7, entrando na casa do Guilherme enquanto ele está na camisa do Fluminense. Só Tal qual o suspenso Olivinha. por doping e a galera foi me visitar e eu dei uma festa de agradecimento. Senão é impossível, não vão estar na minha casa. Você também vai esconder o pau do edital. Pior que nessa faculdade aqui não dá pra fugir disso, né? A gente fica meio afetado pelos materiais utilizados no entorno. Ah, tá, ah, tá. Não. Vocês não puderam ver mais uma vez podcast desse lado ao lado bom de um podcast, porque essas representações que eu fiz aqui, iconográficas, não são muito positivas para o ambiente da Universidade Federal, mas, enfim. Não, e é bom porque o podcast não tem como vazar a imagem, a gente tá só no áudio mesmo aqui. Aí alguém tá lá com a câmera ali. Na janela. Não, mas falando sério agora sobre o assunto, eu acho que vamos tentar. Não, vamos. A gente acho que tem em comum que a gente não quer tornar esse o único assunto do podcast. Sim, até Mas a gente sabe que tem que abordar eu ele. prefiro que a gente fazer uma retrospectiva dos jogos que vieram pós o nosso último podcast. Sim, sim, mas eu acho que assim, vamos abordar logo esse assunto, tratar dele, Quer falar disso pra primeiro, gente então, poder ó. seguir adiante, porque eu acho que é inevitável, vamos ter que falar, então vamos. A gente já opina logo e vamos pro resto. Ok. Então, eu acho que podemos começar com isso, partindo do seguinte ponto que, para ficar claro, esse assunto já foi falado bastante por Sim, nós. sim. Ah, Isso aconteceu já tem que foram uns 4, 5 dias atrás, né? Eu acho que foi na quinta-feira e a gente tá numa segunda gravando, então. É. Então, assim, já tem tempo. A gente já falou bastante sobre isso já. Áudios de 20 minutos foram gravados, áudios de 11 minutos foram gravados, áudios de 5, 6 minutos e 8 minutos foram gravados. Então, assim, muito já foi dito, nem tudo foi escutado. Eu não acredito, assim, mas prontamente a gente escutou. Mas muita coisa foi dita, então muita coisa não vai ser, tipo. Pode ser que algumas coisas fiquem de fora, mas é porque a gente também não vai repetir coisas que já foram ditas e falar Até pelo que você pelo outro. falou, áudio de 20 minutos, 11 minutos, a gente não quer passar aqui 40, 50 minutos falando todos os detalhes, porque a gente considera que é uma situação muito mais complexa
do que o que estão pintando, né? Do que colocam as coisas sempre em, tipo, herói e vilão. E não é exatamente assim. Tem muito mais nuance, mas não dá pra abordar todos esses nuances, né? Mas assim, também não é. Também não é Dom Casmurro, não tem aquela coisa traiu ou não traiu. Ah, sim. Traiu sim. Não, vamos falar sério. Então, você quer começar? Otário, acho que, Otário, assim, otário com certeza, otário com no certeza. mínimo, assim. A gente, como das pessoas que gostam muito, muito do jogador Gabigol, enquanto atleta do Flamengo, depois de sair do Flamengo eu ia com ele. Mas enquanto atleta do Flamengo, a gente gosta muito dele. Acho que o mínimo que a gente concorda e que é acho que o ponto incontestável da situação toda é que o Otário, Gabigol foi otário. Assim, otário, otário. otário. O que pode se discutir é o nível de otariedade dele. Mas, assim, no mínimo, no mínimo ele foi otário por criar um ambiente que possibilitou esse vazamento. Assim, é o mínimo que todo mundo tem que dar o braço a torcer. Pode ter a galera que acredita piamente que ele fez de propósito, que de alguma forma foi ele mesmo que vazou a foto para cavar vaga ou para cavar saída, mas o mínimo é dizer que o ambiente ele criou, ele deu a possibilidade disso acontecer, né? Sim. Cara, sobre essa situação toda, tentando ser o mais breve possível, que pra mim é muito difícil, eu diria que tem camadas, uma coisa que eu já tinha falado é que existe o fato, né? O fato é, existiu essa festa, existiu o Gabigol vestindo a camisa de um outro clube. E existem todas as coisas em torno desse fato que são pré e pós. E no pré a gente tem essa coisa do Corinthians enchendo o saco no início da temporada, assediando o Gabigol, enchendo o saco. A presença dele no podcast, onde ele não toma coragem de, tipo, falar, não, tô contrato com o clube, tô feliz aqui e tal, fica lá elogiando o torcedor do time adversário, esse tipo de coisa, que não ajuda nem um É pouco. uma série de atenuantes, né? Vamos colocar assim. Não Exatamente. é uma foto que vazou no vácuo. Acho que essa é a questão que pegou a torcida toda, né? Sim. Não é a foto que vaza no vácuo. E não só atenuantes em relação ao Corinthians, mas ao próprio doping que a gente estava brincando, né? Sim, Porque ele estava suspenso e a torcida deu muito apoio a ele nisso, sim. talvez até mais apoio do que a diretoria, mas assim, Talvez não, com certeza. assim, com certeza. Então, tipo, a torcida é quem esteve do lado dele em todos esses momentos de baixa ou, enfim, de qualquer situação, inclusive no jogo. A gente vai falar depois de retrospectiva, mas no jogo contra o Bolívar, a torcida cantou por ele, pediu para ele entrar, fez o Tite colocar ele no jogo, festejou ele depois com ele em campo, mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada em campo, mas a torcida festejou ele e tava com ele. E literalmente, no dia seguinte, tem esse vazamento. Então, assim, é uma série de atenuantes, né? É complicado pro lado do Gabigol pra dizer o mínimo, né? Exatamente. Então, assim, existe isso e existe o pós isso também, né? Porque aí vira toda aquela narrativa de tipo, essa foto é falsa, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo Se assim, esperar 72 horas vai surgir a foto verdadeira, tem essas paradas assim que, pô, né? então, assim, fica uma situação muito impraticável do ponto de vista de que alguém ficar do lado dele. Não tem como ficar do lado dele e graças a Deus não tem ninguém do lado dele. Acho que tem pessoas que estão mais querendo ver esse caminho de redenção que alguns perfis já traçaram, inclusive nós dois já traçamos também uma narrativa, e que ele começou o processo de redenção dele, inclusive, né, de alguma forma com um pedido de desculpas, embora poderia ter feito melhor. Sim, não, e só deixando claro que é um processo que é da parte dele. Não tem nada que a gente possa fazer ou forçar ou ceder pra ele se redimir. Ele vai ter um processo de redenção que ele vai cumprir ou não, e é com ele. E Sim. assim, e no final. Se eu tiver. Não, assim, ele tem a possibilidade. No final, É. no final do ano a gente vai ver se ele de fato conseguir alcançar algum tipo, algum nível de retenção, ou nenhum, ou total, ou zero, assim, vai ser uma coisa totalmente a rigor do que ele fizer a seguir, né? Sim. Eu acho que. Isso é engraçado. É, Eu acho que, assim como eu pensava que ele, se ele saísse no meio do ano, que eu acho que já não tá mais tão possível, dado a situação em que ele pediu desculpa e tudo mais, eu acho que ele não vai se disponibilizar a sair no meio do ano, tentar realmente uma negociação, acho que ele vai tentar, no mínimo, seguir o contrato dele e tudo mais até o final do ano. É, então eu acho que dentro dessa possibilidade onde ele segue o contrato dele, eu acho que ele vai ter. Não, lembrei. Perdão, gente. Perdão, viajei aqui. Mas lembrei.
Ele saindo, se fosse o caso, eu tinha muito claramente que tipo, talvez ele até demorasse, mas ele conseguiria jogar bola de novo, voltaria um pouco ao que a gente conhece do Gabigol e faria gols. Eu tinha muita sensação que eu acho que ele estaria meio motivado a isso. Embora uma coisa que já foi dita também aqui com o Guilherme em particular, eu sinto que o contexto que ele vai ir para nenhum time vai ser super favorável ao estilo de jogo dele. Então, acho que em poucas situações ele vai ser tão bom quanto ele já chegou a ser no Flamengo. Porque o contexto do Flamengo foi muito favorável para ele em momentos onde principalmente ele jogava com uma dupla de ataque. Mas eu tinha essa em mente que tipo, essa situação toda chacoalharia a situação dele. Agora, com ele, eu gosto de perspectiva onde eu sinto que ele tende a ficar. Eu sinto que ter perdido a 10 e tudo mais vai ser um momento novo na carreira dele, onde, tipo, se existe uma chance do Gabigol. Eu acho que ele tem mais chance de fazer um final de ano melhor agora do que antes. Do jeito que as coisas estavam indo. Isso faz sentido pra você? Ele tá com mais sangue nos olhos? Acho que eu tô entendendo. Porque, assim, isso é na visão do caminho da redenção, né? Exatamente, Porque é exatamente. óbvio que assim, é um pouco o que a gente espera misturado com o que a gente vê na situação, né? Sim, Porque ou ele, ou ele vai estar dane-se e vou sair mesmo, e tipo, ou não, ele vai estar assim, não, pô, vacilei, agora eu preciso me provar, então eu vou correr o dobro. Então eu vou fazer tudo o dobro. Eu acho que a sensação que fica é que esse pode ser o cenário, de que o Gabigol volte a jogar bola como uma tentativa de recriar o laço que ele conseguiu romper. De alguma forma ele conseguiu romper esse laço. Algo que ninguém esperaria que acontecesse da forma que foi, porra, não. com a torcida, né? Sim, da forma que foi. Então, tipo assim, acho que faz sentido sim. Cara, eu acho que, assim, isso de pra onde ele vai depois, onde ele vai se encaixar e tal, eu acho que, assim, pode ser aberto a debate no futuro, mas eu acho que, tipo, da situação em si, é um pouco o que a gente estava falando. A gente já falou entre nós, de que o que ele conseguiu, além da relação com a torcida, que acho que é o principal da situação, foi ele criar um cenário em que ele exime, ele dá carta branca para a diretoria, para a Landim, para Marcos Braz, para todo mundo, com a saída dele. Porque até quinta-feira, o cenário que estava sendo pintado é que ele ia sair e que o grande culpado, o grande vilão da Ser o história ia Landim. ser o Landim. Ele ia ser uma espécie de Banshee guardado nas devidas proporções, Sim, que ia ficar para a história com essa marca negativa. E o que o Gabigol conseguiu de forma esplêndida, assim, excepcional, foi virar esse cenário completamente ao contrário. O Landim tem carta branca, ele tá certo em não tentar renovar, tá certo em tirar a 10. A torcida aplaude toda a punição que a diretoria fez, a diretoria conseguiu sair como um grande herói nessa história em que o Gabigol conseguiu se colocar como um grande vilão, sim, sendo que, tipo, tudo antes apontava pro oposto, pro cenário sim. oposto. O Gabigol está indo como um grande ídolo, que marcou uma geração, e a diretoria saindo como grande vilã, Deixa ele que embora. deixou ele embora, que não conseguiu. Tudo apontava para esse cenário, assim, eu já achava que não era um cenário em que ele ia ficar, que ia ter renovação, mas ele conseguiu mudar isso e criar uma situação em que no final do ano ele saindo tá certo, a torcida vai concordar, e por culpa dele, por Sim, culpa dele, porque ele cavou a situação. E a diretoria vai ganhar muito crédito com isso, né? sim, E acho que isso é uma questão também a se pensar, né? Que a gente colocou muito nos nossos debates. Eu acho que o erro do Gabigol, e eu digo assim, o erro não só de vestir a camisa, porque eu acho que existe todo uma argumentação interessante em relação à vida privada e vida pública aí. Eu acho que ela não se aplica 100% nesse caso, porque é o que eu falei, acho que ele criou um ambiente que permitiu o vazamento dessa foto sim. Era uma festa, porque ele não tá usando, com tipo, funcionários do ele não Flamengo, tá usando essa blusa, tipo, na casa dele, só com a que com a família família. dele, assim, tipo, É, dormiu com ela, acordou assim e não, tipo, tal. mesmo Não, que ele estivesse passando o dia, mas assim, se eu tô na minha casa, com meu pai e minha mãe, só nós três, beleza, eu posso usar a camisa que eu quiser, não tem risco de vazamento. Se eu tô numa festa com funcionários do Flamengo, no mínimo já fica estranho eu usar a camisa do Corinthians. E se eu tô com funcionários do Flamengo e alguém que pode vazar essa foto, porque, tipo, se for tinha uma alguém, banda, tinha se for um. alguém que é tão íntimo da sua confiança, não ia ter vazado. Então, se tem alguém que vazou, é porque não era um ambiente de tanta intimidade assim. Sim, Então, essa justificativa da vida privada, eu acho que ela tem que ser colocada porque
de fato, existe a vida privada e a vida pública do atleta, são coisas separadas, mas ela não se aplica 100% de forma nua e crua na situação, porque ele não estava num ambiente 100% particular, 100% íntimo, tanto que a foto foi vazada. Assim, o maior argumento a favor disso é esse, a foto foi vazada, então o ambiente não era tão privado assim, né? Exatamente. E tem essa outra questão, a gente até comentou, mas acho que a gente comentou pouco, que ainda tem aquela cervejinha, né, cara? Ainda tem aquela cervejinha do lado. Eu falei com você, eu acho muito complicado essa parada, porque ele tava ali no contexto, onde, tipo, final de semana não tem Brasileirão, sacou? Então, tipo, ele não era folga, mas, tipo, ou era folga, Era porque é foto, pós-jogo. folga. Mas aí, tipo, tem o treino. Eu não tenho certeza se é porque é pós-jogo ou se só teve a folga porque o Brasileirão foi suspenso, eu não tenho certeza disso. Eu também não. Mas assim, aí ele não pode beber nunca. Eu não sei como é que a fisiologia vai. Assim, o fato é, idealmente ele não estaria bebendo porque ele fisicamente não tem estado bem, não tem conseguido jogar e render bem, né? Ele não tá leve como ele já esteve, então. Sendo bem sincero, essa parte da bebida me incomoda bem menos, assim, eu acho. Não, completamente. Eu- tipo, se fosse só a foto, Gabigol tá com um copinho de cerveja e a camisa do Mengão. Eu ia estar feliz. Eu tô feliz, né? Vazou, beleza, tá curtindo a folga com a camisa do Ele Mengão. com aquela de 2019, 2009 do Adriano, tá ligado? Aquela dourada. Se ele coleciona a camisa, né? Eu vi um dourado. Se alguém vai vazar essa foto aí. Uma cervejinha assim, ó. Podia estar até com o olho meio pequeno, tá ligado? Assim, já meio pra lá, pra cá. Não, mas então, assim, eu acho que tudo isso compete a estar na discussão sobre ser vida privada, sobre ser folga, sobre o cara poder beber ou não, sobre ele estar rendendo mal no trabalho, então ele tem direito ao lazer, ou ele tem direito à bebida, como é que é isso, porque o trabalho dele depende do físico. Acho que todos esses debates são. Como a cerveja afeta o físico dele, porque eu realmente não... Eu sei que afeta de alguma forma, as pessoas dizem, mas eu não faço ideia de como. É verdade, porque também vai afetar diferentes, jogadores diferentes vão. Sim, então tudo isso eu acho que são debates interessantes que a gente pode ter, mas, assim, tomando um raciocínio que eu estava tendo, que eu acabei me perdendo no meio, quando eu comecei a falar de vida privada e vida pública, mas acho que o fato incontestável é que o Gabigol errou. Sim. Assim, acho que isso assim, não existe espaço para debate. E errou mais até do que nessa parte de estar com a camisa, porque aí entram todos esses debates que a gente está colocando que são justos, apesar de não ser algo tão defensável, mas existe espaço para debate, para visões diferentes de mundo dentro disso. Mas mais do que isso, ele errou no pós, que foi a assessoria, a A piada em mentira. redes sociais, aquela segunda nota em que ele não pediu desculpas, ele esperou dias depois para falar isso na entrevista, uma entrevista completamente carta branca, tipo, Chapa, branca. chapa branca, totalmente, tipo, é verdade, totalmente chapa branca, tipo, tudo. Então, assim, essa forma, essa gestão de crise dele foi horrenda, assim, foi horrível, horrível, horrível. Eu acho que também não dá pra discutir isso, assim, eu acho que tem muita coisa pra debater na situação, mas eu não vejo como é um espaço para debate esses dois aspectos. O Gabigol errou uma vez, porque ele criou esse ambiente, no mínimo, ele permitiu um ambiente que fosse possível ter esse vazamento, e ele errou mais forte ainda depois na gestão de crise. E talvez por estar mal aconselhado, talvez precise rever a assessoria dele, talvez ele realmente não saiba lidar. Eu entendo coisas que ele colocou na entrevista, como, eu não sei se tu chegou a ver alguma citação dessa parte, mas que ele diz que, tipo, ele estava num momento que ele estava muito perplexo pela situação, tentando Sim. entender, então ele se isolou. Cara, eu entendo, de fato, o cara é um humano, um ser humano, ele pode ter de fato ficado, pô, tava dentro da minha casa, vazaram uma foto minha, agora a torcida que me amava me odeia, o que que tá acontecendo? Como é que eu vou lidar com isso? Mas, pô, um cara que trabalha com a imagem, né, dele, e que tem assessoria pra isso, tem toda uma equipe pra isso, no mínimo a equipe dele foi muito incompetente. Muito. A parte do ser humano eu entendo, mas assim, se ele tem toda uma equipe pra ajudar ele a gerir isso, como é que esses caras botaram ele mais pro fundo do buraco? Como é que não geriram isso? Então, essas duas partes eu acho que são indiscutíveis, mas o ponto que eu acho que a gente pegou muito, assim, que foi o que a gente talvez mais tenha falado sobre, que mais incomoda a gente na situação, é o oportunismo que surge, né? Sim. Porque o Não. Gabigol, ele errou duas vezes, errou pior na segunda, pronto. Mas a quantidade de pessoas
que dizem estar a favor do Flamengo, que parece que acharam muito boa a situação, se beneficiaram de uma pessoal da situação, sem ligar pro quanto isso estava afetando a torcida, pra mim é algo bizarro também, assim, Não. bizarro. E assim, cara, eu fiz questão de reforçar todas as vezes que eu pude quando eu vi certas arrobas lá no Twitter compartilhando assim como quem saboreia assim maravilhosamente um banquete. Eu fiz questão de lembrar que uma pessoa foi escorraçada por muitas vezes pelo torcedor do Flamengo. Nesse final de semana, nos últimos dias, foi super elogiado como uma grande referência foi o Diego Ribas, nosso Realmente capitão, foi de oportunismo. nosso líder, Agora, Diego é ídolo. nosso ídolo. Nunca critiquei, amo ele. Eu nunca critiquei, não. Foi lançamento, sim, tá? Consciente, olhando no ponto futuro pro Bruno Henrique fazer o gol na virada em 2019. Não, mas assim, de fato, Alex defende muito o Diego e a torcida não defende muito o Diego. A torcida sempre. Cara, é isso que é isso que. Uma das coisas que incomoda, e claro que aí eu sou. Em alguns aspectos, eu tento criticar um pouco menos a torcida, porque eu entendo que foi uma situação que mexeu com todo mundo de torcedor, mas de fato, cara, tipo, do nada, assim, todo mundo ama o Diego, o Felipe Luiz, até o Arão, assim, todo mundo, nunca critiquei ninguém, porque o problema era o Gabigol, tipo, e não é verdade, cara, essa torcida já pegou muita gente pra Cristo, incluindo o Diego. E, inclusive, até semana passada estava pegando Gerson pra Cristo. Sim. E aí o Gerson postou aquela foto do jantar no mesmo dia, que tem É, aquela toda essa questão sobre elenco, tá tudo bem ou não. O Gerson não, tipo, olha o Gerson, não sei o quê. Todo mundo já, tipo, caralho, já esqueceram que, tipo, perdeu o Diego. estavam falando como o Gerson era um pedaço de merda, anda em O Gerson é o campo. capitão, ele não vai aceitar essa postura do Gabigol, porque, tipo, 2 dias antes, assim, Gerson nega, tá ligado? Anda em Tipo, campo, porra! o problema do Flamengo é o Gerson. Enquanto o Tite não tirar o Gerson, o Flamengo não vai render. O Flamengo começou a jogar mal quando O o Gerson Gerson nasceu. voltou. É umas coisas. Mas é, cara, porque é isso, sabe? E a gente tá pegando o Gerson porque foi o mais recente, mas antes disso teve todo mundo, assim. Tem Todo gente querendo mundo. tirar o Arrascaeta do time, gente. Acho que tá de vidro. Assim, Diego Ribas é paneleiro, Diego Alves é mão de dinossauro. Assim, se for pegar tudo que já teve, cara. Tipo, e o bizarro é isso, porque o Gabigol é a bola da vez pra todo mundo cair em cima, com todos os motivos agora. Deu todos os motivos também. Todos os motivos. Não tem. Ele não deu todos os motivos apenas pra diretoria, mas pra torcida também. Assim, ótimo, vamos cair em cima do Gabigol, mas também vamos ser um pouquinho coerente, ou pelo menos fingir que a gente tem um pouco de decência, porque, tipo assim, se você passa a vida toda odiando um jogador, aí o outro faz uma besteira, você do nada ama ele, eu vou te achar no mínimo um pouco incoerente, assim, pra ser bem no suave, Mas no eu meu vou falar. julgamento. Mas assim, só pra concluir aqui o raciocínio que eu quero fazer, esses últimos dias estava elogiando muito o Diego. Na época eu detestava ele em vários casos. Mas enquanto elogia o Diego, se esquece e que quem o Diego era contra. Diego claramente e com todas as palavras chamou de homem das minhas verdades um determinado jornalista. Hum. Estava claramente saboreando aquele momento, mas as pessoas que estão compartilhando seus vídeos dele, onde ele descasca o Gabigol, são as pessoas que estão que estão falando do Diego, sendo que o próprio Diego enfatizou algumas vezes o quanto ele é um homem de meias palavras. Cara, bizarro, pra um jornalista tá dando uma respostinha, assim, de quinta série pro um jogador, E cara. diga-se que Bizarro. esperou, tipo, 4 anos pra isso. Tipo assim, que vida infeliz. Então, assim, isso diz muito sobre as pessoas que por mais que a gente entenda que o Gabriel tenha errado pra caralho, isso diz muito sobre quem tá querendo fazer a caveira do Gabriel também no clube. Não, Então, e isso é na bom visão de ser torcedor, dito. assim, mais do que só querer fazer a caveira do Gabigol, é o quanto que o cara tá satisfeito com a queda de um ídolo. Tipo, Do clube que ele diz que torce. então, casamento de fã. Mas, tipo assim, mas então, tipo assim, da visão do torcedor, cara, era um momento vamos botar em trapos assim, de luto da torcida, um momento de sentimento triste, sabe, da torcida. Tinha muita gente com raiva, tinha, mas eu acho que
inevitavelmente todo mundo tava. Todo mundo também é forte. Não, até porque Mas tem o meu amigo que tava mas felizão. muita gente tava muito triste, tava muito abalado com a situação. E eu acho que é um desrespeito com esse sentimento, porque você vê claramente na quantidade e no tom das publicações que a figura tava feliz, tava muito satisfeito, tava finalmente se sentindo vingado com a situação. Só que, tipo assim, é uma vingança, entre aspas, né? Claro que ele não arquitetou nada, mas assim, é uma situação Será que não? que satisfaz essa vingança pessoal dele, só que é uma situação que ao mesmo tempo destrói uma relação que era muito importante para a torcida. Então, o que que você vai deixar aparecer mais no seu tom? A sua satisfação pessoal ou esse sentimento da torcida? E no caso dele foi a satisfação pessoal. E eu acho isso complicadíssimo na figura de um jornalista que cobre o clube e que se diz torcedor do clube e que, enfim, tá tão envolvido com a instituição Flamengo, né? Sim. Independente da figura do Gabigol ter questões pessoais com ele ou não, eu acho que é complicado pela instituição da torcida acima de tudo, assim, sabe? Sim. Eu acho que tem muitas outras coisas que daria para poder discorrer sobre, como por exemplo o fato de que saiu a notícia que tinha gente do clube que foi na casa do Gabigol e tava ali meio que como um espião. Aquilo me soou muito esquisito. É muito esquisito esse papo, porque eu não consigo duvidar, honestamente, de que tipo, a diretoria tava meio que a fim de achar algo contra o Gabigol, porque, vamos falar a verdade, acho que aqui nós dois temos isso muito claro. Essa diretoria, mais do que se o Gabigol merece ou não a renovação, ou merecia ou não antes desse BO todo, essa diretoria já não queria dar. Então, tipo, pensar que botaram funcionários do clube para ir lá observar coisas, me parece algo que é razoável que essa diretoria fazia, mas que é completamente antiético, é completamente bizarro e parece uma distopia. Não, e eu acho que, assim, pelo menos da minha parte, para fechar esse assunto e a gente poder falar dos jogos de fato, assim, a gente falou como um, uma figura que representa essa situação que a gente está colocando, mas é óbvio que não foi só ele. O que a gente está querendo colocar é justamente isso. Não foi um caso isolado, apesar de o dele ser mais marcante por uma série de motivos, mas a gente viu diversas figuras tendo posturas parecidas e acho que vale fazer, assim, dentro de imprensa ou de jornalista ou de influencer ou, enfim, página de torcedor, que a gente sabe que hoje tem um jornalismo muito mais descentralizado nesse sentido, né? E também não só no sentido de... Chama de cobertura, chama de jornalismo, É, porque tá, uma eu me cobertura. recuso a chamar de Gabriel Reis de jornalismo. Ah, tá, sim. Mas o que eu quero dizer assim, não só, o que eu quero até falar, não só no sentido de apresentar fatos, mas no sentido de opinar. Tem muito mais comentarista, assim, muito mais Sim. descentralizado também. Então são diversas figuras que pegam mais esse tom, que a gente acha criticável, e na parte da diretoria eu acho que também vale a gente colocar um exemplo que seja simbólico, como esse para dizer que a nossa questão, assim como é que há incoerências, como é que há falta de profissionalismo em diversas situações envolvendo a diretoria do Flamengo. E é bizarro, assim, muita gente apontou isso, e de fato é bizarro que o cara que está debatendo a punição do Gabigol por ter aparecido com camisa de outro time seja um cara que está dentro do clube depois de ter agredido um torcedor. Depois tentar morder o saco do cara. Mas depois de ter, independente do que ele quis morder ou deixar de morder, ele agrediu um torcedor. E ele não é só a diretoria do Flamengo, ele é vereador. Por sinal que ele deveria estar trabalhando naquele dia, inclusive. Então, tipo assim, supostamente ele estava. Ele usou a estrutura do clube pra tentar mentir a situação que aconteceu. Assim como o Gabigol errou Então não, ele muito, mentiu, ele não tentou mentir, ele mentiu. pra Realmente. tentar ocultar. Mentiu. Assim como o Gabigol errou muito em mentir nessa situação, que a gente já falou antes, essa situação de antes também é absurda. E é uma situação mais grave, assim. Eu acho que também eu não aceito debate em relação a isso. Agredir torcedor é mais grave do que usar a camisa de outro time. Definitivamente. Eu não aceito debate sobre isso. Então, assim, é bizarro que esse cara ainda esteja no Flamengo, esteja debatendo punição de outro funcionário, seja lá qual ele for. Então, é isso que a gente está querendo trazer, assim. Não é uma defesa do Gabigol, porque a gente tem como consenso que ele errou demais. Mas é uma crítica a essas outras figuras que rondam o erro do Gabigol, se aproveitam disso
sendo que há uma série de outros problemas envolvendo essas figuras. E fui informado aqui, um teleprompter apareceu aqui, o Alex do futuro veio aqui e me disse que no final de 2024 o Gabigol vai ser responsável pelo gol do Tetra, Pelos da Libertadores. os 3 gols da final. E depois disso ele vai renovar o contrato. Pra mim é simples, assim. Ganhando o teto da Libertadores, ele fez todos os gols da final, pode renovar. Sou um homem tá. simples. Eu sou um homem simples. Eu sou um homem Abaixo disso, valeu, acabou o ciclo. Infelizmente, mas, eu acredito que o Tetra faça valer. Enfim, gente, vamos agora. A gente percebeu um detalhe muito bizarro sobre nossa primeira gravação, foi que a gente estava alguns dias antes de um jogo da Libertadores, Flamengo e Palestina, a gente não falou sobre, não fizemos um pré-jogo. É que a gente também tava num horário mais corrido, né? Aí, Sim. inclusive, ficou, tipo, 10 minutos depois que a gente não deveria mais estar gravando. Chegamos atrasados na nossa aula por conta disso. Hoje a gente tá com tempo. Então, assim, a gente vai retomar sobre o jogo, que era pra ser o pré-jogo. Vamos fazer um pós-jogo daquele jogo e pós-jogo de mais 2 jogos depois daquele. Porque nós somos dessa forma. Exatamente, porque estamos dessa vibe. E então a gente tá, só pra deixar bem claro, assim, a gente tá retomando aqui Flamengo e Palestino, Flamengo e Corinthians e Flamengo e Bolívar, porque o nosso último episódio do podcast foi antes de Flamengo e Palestino, mas a gente não chegou a comentar o pré-jogo dessa atuação do Flamengo. Exatamente. Assim, Flamengo e Palestino foi há muito tempo atrás já, eu já nem esta merda. Então eu já vou tirar aqui essa situação. Não lembro muito bem do jogo, sei que pra mim o Flamengo dominou. Não foi contundente, não criou grandes chances. Tomou um gol no final e é a cara do Flamengo, esse tipo de coisa. Pra mim foi bem feito. E naquele momento eu estava muito fortemente fora Titovski. Totovski. Alguma coisa assim. Eu tava assim, no momento em que eu tava decidindo ainda se eu ia ser fora Tite ou não. Acho que eu tinha falado com você que eu tava esperando mais uns 2 ou 3 jogos pra ver se eu via. Se eu enxergava alguma mudança na postura do time, no. And no boy, we had a chance. Então, mas eu quero apontar aqui que ao contrário de todo mundo que eu vi falar sobre esse jogo de Flamengo e Palestino, eu realmente não vi ninguém que concordasse com a minha opinião, mas eu falei que. O Logo está errado. Eu estou errado, mas vou fazer o quê? Vou falar mesmo assim. Eu estou errado, mas eu quero falar aqui que logo no dia do jogo, eu falei pro Alex que eu fiquei muito sentido com a derrota porque me pareceu injustificada. E eu achei que não pela primeira vez assim, mas de uma forma mais contundente, contra o Palestina a gente estava apresentando não o jogo todo, não de forma ainda consistente, mas a gente apresentou mais triangulação, mais trabalho de bola por dentro, menos ficar só preso a jogar com os pontos e na velocidade, bola longa, mas eu vi mais trocas de passe, eu vi o jogo passar muito pelo Gerson, achei uma atuação muito boa do Gerson, apesar de que todo mundo achou uma atuação horrível do Gerson por algum motivo. Ele ainda não tinha postado a foto. Se ele já tivesse postado a foto, ele tinha jogado muito contra o Palestino, mas fazer o quê, né? Não, na verdade, sim. A foto, só pra você precisa ser claro. A foto do Gerson, ela não é um fato por si só. Porque se sair essa foto sem ter acontecido um verdade, Gabigol, verdade. iam falar assim, aí, é paneleiro, é por isso que ele joga, porque é paneleiro e tal. Mas como tinha o Gabigol ali, e o ódio ao Gabigol e tal, tudo mais, e as figuras do Diego estavam exaltadas, e ele aparece ao lado do Diego, saudade, capitão. Virou o quê? Não, olha só, ele é o escolhido do Diego. Pensando no muito refinado da internet, provavelmente as legendas da foto vão ser algo como, tipo assim, 6 aposentados na mesa. Ou algo desse tipo, ou no mínimo 4, porque algum dos 3 em atividade ia ser colocado como aposentado ali, no mínimo um dos 3. E eu acho que, assim, com grande chance de os 3 estarem juntos. Ou melhor dizendo que tinham apenas dois em condição de jogar e falar que nenhum era nenhum, do que pronto era o Diego e o Felipe Luiz e não o resto. Então, assim, muitas coisas poderiam acontecer dali. Na internet, a gente sabe o refinamento que tem, né? Mas, então, tipo, concordo com você. Não é um fato isolado da foto que se sustenta, mas a torcida ainda estava, como ainda faltava uma semana para o Gabigol Inventar ideias. salvar a imagem do Gerson, indiretamente. O Gerson ainda estava sendo odiado pela torcida, mas eu achei uma grande atuação do Gerson. Eu achei que a gente viu ele se aproximar mais do De La Cruz. É o que eu falei, não foi consistente ao longo do jogo. Acho que foi um jogo com uma série de problemas ainda, mas as características que mudaram
aparentemente, no jogo de Corinthians e Bolívar, eu já tinha apontado que eu enxerguei algumas delas no jogo contra o Palestino. E como o Alex disse, assim, eu tô errado. Não, mas assim, falando sério, foi uma visão que aparentemente só eu tive. E pelo que eu vi de opinião geral, assim, de imprensa, de torcida, todo mundo achou um jogo muito ruim do Flamengo. E de fato, assim, uma atuação que contra um time do Palestino ainda deixa a desejar. Não tô definindo que foi uma atuação ótima, o Flamengo foi perfeito, mas eu particularmente achei injusto o 1-0. Eu acho que não foi um jogo que o. É aquilo, futebol não existe justiça, mas assim, não foi um jogo que. Acho que o Flamengo jogou mal a ponto de perder pro Palestino, mas perdeu e não acho que foi azar porque muita gente já apontou, mas foi a forma de marcação, né? Na bola parada. Então, a bola que sobra ali pro cara chutar, o chute dele foi assim, não Sim, vai acontecer de novo, mas nem a tão cedo. situação em si não foi azar, foi um problema da defesa do Flamengo, mas sei lá, eu não achei que a atuação mereceu o resultado e foi, assim, pós-jogo do Palestino, acho que tava a gente como torcedor num momento de desespero, assim, né? Acabou a Libertadores, Sim. tipo, meu Deus, o que que eu Voltamos a faço? 2011, tá ligado? Então É o assim, Cabanhas de novo. tipo assim, é uma mudança de chave que a gente tá tentando narrar aqui durante esse podcast, mas que aconteceu ao longo de, tipo, uma semana aí, uma mudança de chave muito grande, assim, de sair do Flamengo e Palestino e sair do Flamengo e Bolívar, você sai como duas pessoas diferentes. Vocês se encontrarem na rua, vocês não se reconhecem. Mas uma questão importante de destacar que você me pode me confirmar, você deve ter uma memória melhor do que a minha, você é mais jovem. É... Flamengo e Palestino foi o jogo onde ele entrou com o Igor Jesus e tirou ele no meio do jogo. Em Palestina. Na minha cabeça foi esse jogo. E aí, e quem que ele entrou no lugar do Igor Jesus? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Cara, agora eu realmente estou em dúvida. Foi contra o Flamengo, foi Flamengo e Palestino? Eu acho que foi porque foi o jogo meio de semana, acho que foi o jogo de Libertadores sim, só que eu não acho que foi tão atrás. Libertadores, mas eu não tenho dúvida. Eu Acho que acho não que foi esse foi, último, eu não. acho que foi. Acho que Eu foi. acho que foi, porque inclusive eu lembro de ter falado contigo que, tipo, o Gerson tava caindo mais pela direita e depois que o Luiz Araújo entra, o Gerson volta Sim. um pouco mais centralizado, assim, né? Eu acho que isso pra mim foi muito do que me fez ficar assim, quase como um bem feito pela derrota, porque essa mudança pra mim ela é completamente nojenta. Não tirar o garoto, embora eu acho que sim, a forma como aconteceu foi meio bosta, mas a urgência de todos os atletas disponíveis no elenco, a necessidade absurda de colocar Luiz Araújo no time. Eu acho que isso me mata um pouco, tá ligado? E de novo, eu já falei aqui, eu insisto, eu não acho o Luiz Araújo um cara que um pedaço de bosta que não pode jogar. Eu só acho que na hierarquia técnica desse time, tipo, ele é pra lá da quarta opção pra alterar o jogo. E, tipo, não acho que era como se o Flamengo estivesse precisando de ponta e velocidade naquele momento. Então, tipo, Eu acho que o problema nem foi a saída do Igor Jesus em si, a mas, entrada do Luiz mas Araújo. era um jogo que, como eu te falei, eu tava vendo uma melhora nessa aproximação do meio de campo. Eu acho que tentar reforçar o meio de campo talvez fosse interessante. O Igor Jesus não estava bem no jogo, de fato. Talvez pudesse ser gerido de uma forma diferente a substituição, mas ele não estava bem no É, jogo você para e também. pensa que podia ter entrado o Matheus Gonçalves, embora aparentemente esse tenha, sei lá, passando a mão na mão do Tite sem querer e tá de castigo. Mas podia ter entrado, por exemplo, o Lohan, que tá fazendo muita diferença, e, tipo, Eu e não compor o defendo meio-campo ali tanto o com. Matheus Gonçalves. Oi? Eu não defendo tanto o Matheus Gonçalves, não, cara. Defendo, mas ele a hierarquia de idade ele teria um pouco mais tempo, mais espaço, ele é um meio, ele também poderia entrar Mas, cara, pela direita. assim, isso eu vou ter que ceder um pouco a figura de, tipo, do técnico que tá no dia a dia. Eu acho que pro Lohan ter passado à frente do Matheus Gonçalves, tem alguma coisa ali no dia a dia que demonstra isso, De sabe? novo, assim, não tô falando que era pra ter entrado o Matheus Gonçalves. Sim, sim, Poderia ter sim. entrado um meia, acho que ele tá machucado, poderia ter entrado o Lohan. Ele poderia ter botado até mais trocado por outro volante, talvez. E aí, tipo, de uma forma, um cara que talvez desse um pouco mais de segurança. O Alan tava jogando aquele jogo? Acho que tava. Acho que era Alan. A gente tava com meio. Jesus, lá. Ah, isso, foi isso. Era Alan e Igor Jesus. Tá, então a gente realmente não tinha um volante pra poder entrar ali. De fato, para a gente não tinha. O Igor Jesus é a nossa opção quando o Pulgar tá machucado. Tinha Everton Araújo no banco, mas que é da base. A minha cara.
Criança do Sul, eu imaginei que fosse da base, porque é um nome que eu não faço a menor ideia de quem é. Mas É um nome de base. é um nome de base, parece um regen assim do FIFA. Mas, assim, só pra acrescentar uma coisa, não é nem pra discordar, mas pra acrescentar, eu nem acho que a mudança de posição do Gerson tenha sido ruim. De o Gerson centralizar um pouquinho mais conforme o Luiz Araújo entrou. Mas é o que a gente discutiu no último podcast. É a tentativa de manter sempre a mesma estrutura. Por que que ele não poderia, já que tá tirando o Igor Jesus porque ele tá mal, colocar mais alguém no meio de campo, um Lohan que fosse, e botar o Gerson também centralizar um pouquinho mais e fazer um meio de campo mais forte e ficar sem aquele cara aberto, preso na direita. Mas não, ele precisava do cara na direita. Então, tipo assim, a gente não tem volante. Quem que pode ajudar com esse papel é se a gente usar o De La Cruz ou o Gerson e o outro ficar como meia. Então aí não tem o cara mais na ponta. Ah, então precisa botar o Luiz Araújo. A linha de raciocínio me parece é essa. Você tá precisando forçar, trocar ele no meio, o Gerson vai vir pro meio, então você vai ficar sem ninguém na ponta direita. Só que aí o cara que vai entrar, dentro dessa lógica, ele tem que entrar na ponta direita. E não necessariamente, ele poderia entrar com mais um no meio e reforçar mais esse meio de campo, né? Ter um jogo que circulasse mais ali. Até porque é muito fraco o time do Palestino e a gente tava com a bola o tempo todo. Então tem um jogo que melhorasse a qualidade do passe, que não é exatamente um dos fortes do Luiz Araújo, é, poderia ser mais interessante do que colocar o Luiz Araújo nessa situação. Mas, enfim, continuei. Eu ainda acho que tem detalhe, né? No final das contas, o forte do Luiz Araújo ele não era privilegiado ali, porque a gente tava meio que. Tudo bem que existia um contexto mais de trocação e tal, mas a gente não aproveitava necessariamente a velocidade dele, tava no máximo pra ele recompor. E aí, naquela categoria de secretário de lateral, que a gente sabe que o nosso técnico gosta bastante, que é a função Nossa, é tática. muito bom. Eu não entendo como é que alguém acha que o Luiz Araújo marca melhor que o Gerson. Eu não consigo entender como alguém acha isso. Existe. De toda forma, então eu sinto que quando isso aconteceu, eu preciso dizer que, sei lá, a gente não quer que o Flamengo perca, mas sabe quando o técnico faz alguma coisa que você fala assim, cara, vai perder, e, tipo, e quando, e quando perde mesmo, você fala assim, você não fica nem tipo, assim triste, você só fica com raiva porque eu sabia que aquilo ia acontecer, porque aquilo estava escrito nas estrelas. Foi como eu me senti, apenas. É a forma como eu me sinto com relação àquele jogo. Não, eu tive um sentimento bem diferente. Eu tive exatamente o sentimento de nem, eu nem tô com raiva, eu só tô triste. Eu tive o oposto disso, porque foi um jogo que eu vi algum sinal de mudança e eu achei que ia ter um resultado diferente e não teve. Não teve, assim, foi tipo, literalmente, o sentimento da decepção, assim, eu tava com expectativa. E sei lá, eu acho que uma das coisas pra falar desse jogo que me vem à memória agora foi o jogo de volta do Cebolinha. Eu, particularmente, não gosto do Tite ter começado com o Cebolinha titular nesse jogo. Acho que o Cebolinha justificou a titularidade justificou ser utilizado a partir de algum momento do jogo, mas ele comete um erro logo no início, que ele toca uma bola para trás dentro da área que quase sai um gol do Palestino. E não é uma crítica ao Cebolinha, não. Uma crítica ao Tite mesmo, porque eu acho que o cara tava sem ritmo mesmo, assim. Eu acho que podia ter colocado ele ao longo do jogo, porque eu acho que correu um risco sim. Assim como eu também não acho que foi certo ele contra o Bolívar começar com o Arrascaeta. Por mim, podia ter começado com o Lohan. Coloca o Arrascaeta no segundo tempo, um jogo já resolvido. Pelo mesmo motivo, assim. Eu acho que o jogador que tá sem ritmo, ele pode ser muito craque, e às vezes você vai usar ele sem ritmo mesmo por isso, porque ele é muito craque. Mas tem um tanto de risco que você está correndo ali que eu acho que naquele momento não era tão justificado, assim. Eu concordo exatamente porque se esse é um jogo de mata-mata, é uma coisa. Por mais que a nossa situação no grupo tivesse muito ruim, era um jogo com 90 minutos a gente em casa contra a porra do Bolívar. Então, a urgência de ter o Arrascaeta começando, talvez ele pudesse entrar tipo, justamente no segundo tempo. No E, início do não, segundo tempo, talvez, se fosse se a gente assim na merda. e a gente defende muito o contexto, assim. Era um jogo em casa contra o Bolívar e depois de uma atuação de gala do Lohan, né? Então, assim, o Exatamente. Lohan tava com todas as condições de entrar como titular nesse jogo. Exatamente. Então, assim, vamos para a sequência agora. São jogos que estão um pouco mais na minha mente. Mas, assim, eu preciso destacar logo de cara. Os dois jogos foram no Maracanã, não foram. Sim. Então, isso agrega a minha questão.
Foram dois jogos muito bons do Flamengo, onde o Flamengo foi dominante, controlou o jogo. Duas das melhores atuações do Flamengo do Tite. Eu acho que depois de tanto tempo assim que a gente passando mal Isso é só uma pergunta, no assim, só que eu Tite quero muito, muito colocar isso assim. Quem foi o melhor em campo nesses dois jogos? contra o Corinthians foi o Lohan, apesar de que o Gerson jogou muito bem. É, e, cara, no jogo contra o Bolívar foi o Gerson. Foi o E Gerson? no somatório? No somatório não tem como. Gerson vai ter. Tá, pode É, continuar esse raciocínio. Eu só queria colocar isso lá. Sabe que eu sou defensor do Gerson pra caralho. Não, sei, Defendi mas eu contundentemente a volta cara, dele. queria deixar registrado. Só pra. Não, Quem foi chave nessa mudança? então, capitão, Gerson, Coringa. É Joker. É Joker. Então, gente, sobre esse jogo, assim, mas eu preciso destacar que pra mim é uma questão. De novo, contexto é assim, e eu não quero ser chato, eu não quero fazer isso, eu ficar fazendo muito isso, vocês eventualmente podem dizer, e eu peço que o Guilherme, deixa eu avisar daqui. Se eu como ficar sendo essa tipo de pessoa chata que vai ficar fazendo sempre, me avisa para poder ficar atento e mudar. Mas eu olho para essas duas performances e penso meio que era obrigação, e era uma obrigação que não estava sendo feita antes e agora está sendo feita, então, tipo, ok, tá sendo feita, a obrigação que tinha tá sendo cumprida, mas eu não vou bater palma em pé pra obrigação finalmente sendo feita, apesar de que antes não estava sendo, agora tá, tudo bem, tem isso, mas ainda assim, era obrigação. E assim, a obrigação era, tipo, ganhar do Corinthians bem, porque esse Corinthians não vem bem, porque esse time do Corinthians é um caos, porque o melhor jogador dos caras é o Garro. E, tipo, não vem jogando bem, não jogou bem contra o É Flamengo. freguês, É freguês. É freguês. deixando claro. O técnico deles é aquele mano lá que, tipo, mano, Aqui, mano. Antônio Oliveira, Sem o Mano sabe? Menezes. Cara. É, Antônio Oliveira, que, tipo, quem é você? Por favor, sabe? Então, assim, um cara, eu não falei com você. Eu tenho uma listinha de nomes pra poder sucederem o Gabigol. E quase todos eu tento pensar numa característica que seja um cara meio que segundo atacante, porque eu gosto muito dessa figura, desse jogador, embora no Flamengo não seja muito útil do quanto não atualmente, mas eu gosto muito dessa figura. E eu sou fã, de certa forma, do Yuri Alberto. A fase é uma bosta. A fase é uma bosta, não estou questionando isso. Não, eu tô rindo não é por isso não, porque teve uma pequena uma galera que falava, De não, trocar. firmemente, vamos trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto. Eu não trocaria. Já. Mas, se perder no Gabigol, Botar o Gabigol e o Yuri Alberto, os dois com a camisa do Corinthians, eu prefiro o Gabigol qualquer tipo. mas eu vejo potencial no Yuri Alberto. Eu gosto de alguns características dele. Eu acho que um contra um dele com goleiro é melhor do que o do Gabigol. Uhum. Mas enfim, só um parênteses assim. Não, bom jogador. Eu ri por causa dessa situação que eu lembrei do pessoal que defendia veementemente a troca. Assim, não, vai valer muito a pena. Que ele é mais novo, não sei o É, quê. vamos, vamos dar o Gabigol e a gente traz o Yuri Alberto. O Flamengo vai se dar muito bem, né? Assim, enfim, né? Tá, por isso que a gente entrou aqui. Eu preciso fazer esse ponto, porque esse é um ponto muito importante. Você tem algum nome para substituição, assim, um futuro, assim, tipo. Não. Não precisa ser um cara com as mesmas características, precisa ser um cara de ataque que possa. Atrás do Hulk, então. Não, assim, falando sério, não. A princípio, não. Porque eu acho que não era algo que eu tava pensando até agora. É algo que me pegou um tanto de Não, eu pensei surpresa. exatamente nos últimos dias, eu pensei em alguns nomes. Eu tava muito ocupado tentando entender essas nuances dessa situação que a gente tava falando antes e não parei pra pensar nisso. Tá. Eu tenho alguns nomes, eu vou falar o primeiro. O primeiro é o primeiro de fato, o resto pode ser meio aleatório, meio embolado. Mas o primeiro também é o primeiro disparado porque é impossível. Mais ser Vitor Roque. Ser Vitor Roque, vindo do Bota na Barcelona. parte do impossível. As outras opções. Cada um tem uma característica um pouco diferente e tal. Mas eu acho que eles poderiam fazer essa coisa meio que esse segundo atacante. é, um falso 9 no contexto onde, né, São Pedro e tudo mais. Seria o próprio Roberto. O Matias Arezzo, que é um atacante uruguaio, que é um crush meu há um tempinho. Ele foi pro Girona por um tempo. Voltou pro Penharol, tá fazendo gol pra caralho no Penharol, tipo, temporada passada.
Talvez. nesse Não jogo sei. agora? Eu não sei se ele ainda tá no Penharol. Ah, tá. Mas porque ele tava. Eu acho que ele tava emprestado do lado do Girona. Mas ele é um cara, assim, ele é um cara maior, ele já é mais centroavante mesmo. É, mas ele é meio. Oi? Carlinhos Mas ele é um pouquinho mais pro Rodrigo Muniz, sabe? Ele é tipo um Rodrigo Muniz que abre, mais faz a ou menos. recomposição. Faz a conversão, faz. Mas Não principalmente consigo pelo pensar no porte, Rodrigo Muniz sem pensar nisso. a Acho a imagem velocidade, dele o pra sempre. ataque, a profundidade, tal, da forma que o Muniz fazia, né? Porque ele tava no Flamengo e tal. É, que eu acho que é um nome que você vai gostar. E eu acho que é o último, né? Eu falei já três nomes. Roger Guedes. Eu lembro que tu tinha me falado do Roger Eu Guedes gosto do Roger e Guedes. Desde a do, época do Palmeiras. e do Vitor Roque. O Matias Arezzo, é Não isso? tinha certeza. E o Roberto. E tu ainda não tinha me falado, não. Enfim, questão aí. Mas enfim, Mas é isso, voltando. assim, só Ah, para adicionar esse seu ponto, eu acho que é isso. Assim, a gente como torcedor pode ter nossos nomes preferidos ou pode não ter nome nenhum, porque também não é obrigação nossa achar substituto pra Gabriel. só fantasiar sobre. Mas, tipo assim, independente disso, a diretoria eu acho que tem que estar nesse processo que você fez. Que é, bom, beleza. Vai ter redenção, não vai ter, não interessa. Vamos começar. E na verdade já deveria estar antes nesse processo, Sim. independente da forma. Até porque o nosso elenco é carente, tanto que foram atrás de Carlinhos para compor o nosso Sim. ataque. Sim. Então, assim, acho que a diretoria tem que estar nesse processo. Assim, já era para estar, mas é obrigado a estar nesse processo de analisar possíveis substitutos. Ou, assim, se deu tudo certo, Gabigol teve a redenção, fez 8 gols na final da Libertadores, a gente é tetra, goleou o Palmeiras 8-0. Beleza. Traz o cara pra jogar junto. Já tá tudo acertado, traz pra jogar junto. Então, assim, ou se não é isso, vai abrir espaço na folha salarial, enfim, tem uma série de questões aí. A gente pode não ter a opção certinha agora como torcedor, até porque muitas vezes a torcida pede uns caras que é sacanagem. Não. Sim. Mas a diretoria tem que estar nesse processo, né, de análise. Pô, tem outro nome aí que, dependendo assim, Pedro Raul. se eu fosse um psicopata igual alguns torcedores de times adversários são, eu poderia estar dizendo assim, posso estar enganado, mas esse Endrick não joga um jogo pelo Real Madrid. E tá disposto a trazer ele pra cá. Não, enfim, não vai, não vai acontecer. É. Ou falar que ele é tipo Vai chegar no Real Madrid, vai ser emprestado pro Flamengo. qual que é aquele cara do Foquinha. Tu lembra aquele tweet que é o cara assim, esse Vinícius Júnior é tipo não sei quem, Foquinha, que é um cara que acho que era do Cruzeiro que foi pro Barcelona. E falou que ele também não ia jogar também. Tem dois caras que são muito famosos. Um blog no Not Found e um outro mano lá. Enfim, o que voltando ao Flamengo e Corinthians, Flamengo e Bolívar, são dois times realmente muito frágeis. É, um mal treinado, não vem bem, e outro que. É Mal, Bolívar. mal treinado, mal gerido, mal tudo, né? Assim, vamos ser sinceros, era pro Corinthians já ter caído de novo e tamo aí esperando que caia, porque, assim, não faz sentido esse time tá se mantendo na Série A. Por sinal, Gabigol, pensa bem disso essa semana. Aí, tá viado. Vai vestir a camisa pode ter gostado, achou bonito e tal, tem a questão racial que ele colocou, mas vai usar na Série B? Então, assim, eu diria que a gente pegou adversários muito frágeis para ter uma sensação assim, muito contundente, para que eu tenha pelo menos uma sensação muito contundente de Pode ter evolução. contraponto. Evoluiu, claramente Posso dar um evoluiu, mas contraponto? pode. Que eu acho que você vai concordar comigo, não sei. Mas tu achou que a gente jogou algum jogo nesse nível no Carioca? Esse é um bom ponto. Esse definitivamente é um bom ponto. Não foi tão dominante, não teve tantas boas características de aproximação, acho que, quanto nesse jogo. São jogos Porque. bem ou mal. Desculpa. Não, falei. Bem ou mal, tem essa questão. São jogos contra times menores, mas em competições muito. Times mais fracos, perdão. Embora. Embora, né? Não posso. Não Bom, vou. mas é inegável que é menor que o Flamengo, assim. Sim. A régua é essa. Pô, mas aí todo jogo na América do Sul basicamente é assim. Enfim, a gente não É joga tipo. muito com o Real Madrid. Aí Fora isso. Aí a gente pensa, né? Tipo, quem é jogo de igual para igual aqui na América do Sul? Mas aí ainda tem questão. Contexto história ou contexto? Porque um fato é
A Quem Boca é melhor, Juniors. tá ligado? Boca Juniors é um time grande, mas o momento deles é um momento assim, a gente deveria. Enfim. Ah, tá. É porque você falou isso, tem muito naqueles quem é melhor. Aí vai Ah, aquele meme. É por história ou é por momento? aí faz uma escalação que não se sustenta nem em contexto nem momento. Tipo assim, Messi ou sei lá, Márcio Araújo. O Luiz Araújo, pô. História é uma merda. É Luiz Araújo, que é a mesma ponta, tá ligado? Eu não queria pegar um jogador atual, tentei pensar outro. Foi quem veio na minha cabeça. Everton Cardoso, tá ligado? Aí, tipo, uma história ou um momento? Um momento. De toda forma, esse é o ponto. É que realmente é um palco maior à medida em que é um campeonato maior e é um adversário maior, mas o nível de exigência real posto ali, eu acho que é questionável. Não, eu Então, concordo com você com isso. Eu nem tava querendo comparar o nível do adversário do Carioca com o nível do adversário de brasileiro. não, mas eu concordo que o nível é maior também. Inevitavelmente, eu acho que o nível é maior, mas eu nem coloquei o ponto por isso. Eu coloquei porque teve uma parte da torcida da imprensa, vulgo 90%, que achou que o Carioca estava sendo ótimo, assim, perfeito, maravilhoso. E tipo, a gente, em debates entre eu e você, a gente sempre colocou que a gente não estava vendo o time jogar essa bola toda que estava colocando. Nem perto. O Carioca deu resultado. Mas atuação, a gente não teve, nunca achou que teve essa atuação tão boa como alguns estavam colocando. A defesa tava vivendo um momento bom, tava, mas assim, do meio pra frente, eu não vi eu não vi Versus o 10. Carioca. Por isso eu coloquei essa questão. Porque é mais fraco, é. Dá uma ilusão? Dá, pode ser que dê, mas ao mesmo tempo você viu uma atuação boa assim no Carioca? Não. E também era mais fraco, e também teve resultado, mas não deu essa ilusão. Assim, não deu essa sensação de o time estar de fato conseguindo produzir, conseguindo criar, conseguindo sufocar. Eu não vi isso, pelo menos assim. Na minha opinião, no Carioca, a gente não teve nenhum jogo como a gente teve esses dois últimos jogos. Não, é muito. Vamos combinar. No segundo jogo, né, desses dois que será contra o Bolívar, a gente pensa num Flamengo que parecia que poderia fazer o gol a qualquer momento. Sim. Claro, Quatro a um zero, time com muito certeza que foi. fragilizado do Bolívar, mas onde realmente a gente sentia que era um esforço horrível para fazer 2-0 no estadual. E nesse jogo parecia que a qualquer momento o Flamengo poderia acelerar um pouquinho e fazer um gol. Tanto que existe até a ideia de que talvez o Judas poderia fazer um gol. Era a sensação do pós-jogo do Bolívar, era a sensação do que faltou. Faltou o gol Do do Judas. Bolívar. Então, tipo assim, uma coisa que eu ia te perguntar, qual era a sua sensação pré-jogo do Bolívar? Cara, eu vou te falar. Ia ser esse amasso ou a gente ia chorar? Não, definitivamente não tinha sensação de amasso. Também não achava que a gente ia só chorar. Eu imaginei que fosse um jogo duro, honestamente. É, estava pensando sobre isso. Nossa, foi um jogo difícil. Mas. Sei lá, cara. É porque esse Flamengo ele tem isso pra mim, assim. Eu não acho que ele faz os jogos parecerem da tripa coração. Mas também não ganha, porque tipo, fica essa coisa do tipo, tem a bola. Mas às vezes nem tenta, nem parece que tenta ser contundente, então, tipo, nem parece que causa aquela emoção do tipo, que, nossa, vou sofrer aqui. Parece que vai ser uma coisa tão sem emoção pelo fato de justamente você não tá criando nada, você só vai estar com a bola fazendo aquele Uzinho de um lado pro Parece que outro. aconteceu. Vai ficar fazendo aquele U, a bola vai da lateral esquerda, pro Eu meio esquerda, pro zagueiro particularmente não assistia esquerdo. jogo da seleção do Tite sem ser Copa do Mundo, porque eu achava que ela só, no fim de verdade. Não gostava de ver. Não, eu só assistia com. Vou saber, Paquetá vai jogar ou o Neymar ia jogar. Não conseguia, assim, depois eu perguntei assim, jogou bem, não jogou, porque assim, e durante boa parte do trabalho do Tite aqui no Flamengo, eu vi algo muito parecido, assim, muito parecido. Posse de bola, se impõe contra times muito mais fracos, aí acha que é muito competitivo, mas quando chega um desafio maior, não funciona. Eu acho que eu já comentei com você, achei muito parecida a trajetória do Tite aqui no Flamengo com o que foi a trajetória dele na seleção. E eu acho que a gente está no momento em que pode haver a virada de chave que não houve na seleção.
Eu Uhum. acho que é um momento em que a gente ainda tá com essa possibilidade. Mas eu te perguntei isso do pré-jogo do Bolívar, porque no dia do jogo eu tava assistindo Seleção Sport TV, tá Aham, ligado? tô ligado, tô ligado. E Gostava muito. o Richarlison, ex-lateral, Uhum. ele tava Mas com lateral? É meio campo, não? em campo. É. Eu não sei, pode ser que eu Não esteja sei, maluco. eu também posso estar falando errado. Sei lá, eu corto. E o Richarlison? Richarlison. A gente tá indo sem nenhum motivo, tá ligado? E o Richarlison. E o Richarlison tava nessa bancada e ele falou que o Flamengo ia ganhar fácil. Assim, tipo, eu quero te contar essa situação porque eu achei Um homem de fé. bizarro. Um homem de fé. Ele falou, e todo mundo que tava na bancada com ele falou: vai ser fácil. Esse Bolívar não é o Bolívar dos últimos anos. Esse Bolívar tá melhor. Esse Bolívar é o líder do grupo, não sei o quê. Eles não dependem só da altitude. Vai ser um jogo difícil. Aí o Rizek, né, que apresentou o programa, colocou que assim, na teoria eu também acho que seria fácil, mas o Flamengo não tem conseguido fazer ser fácil esses jogos que, em teoria, seriam Hum. fáceis. Acho que era um ponto válido. Eu também fiquei assim, poxa, será? Mas ele colocou, ele falou, cara, pode me cobrar amanhã. Vai ser um Ele jogo falou fácil, assim? falou. Vai Ah, ser um jogo he knew fácil. something. He knew something. Vai ser um jogo fácil. Não, ele explicou, mas é isso que eu quero chegar. Vai ser um jogo fácil, o Flamengo vai dar show. Vai ser uma atuação de gala, porque jogador grande sabe quando é o jogo que eles têm que crescer, que não tem mais jeito. Ele falou isso. Falou assim. E esses caras do Flamengo, eles vão saber dar resposta, porque eles sabem que isso aqui é uma final. Esse jogo contra o Bolívar é uma final. E eles vão ter que dar uma resposta à altura. Então esse vai ser um jogo que o Flamengo vai. E tipo, beleza, todo mundo ficou tipo assim. Beleza, tu tá dizendo. Leitura de jogo. Cara, eu vendo o jogo, saiu um gol e assim. Eu tava assim com meu pai. Saiu o gol. Eu falo assim, bota na conta do Richarlison. Cara, eu só conseguia pensar nisso, porque foi muito bizarro pra mim. Porque, como torcedor, às vezes a gente tem essa perspectiva, não. Hoje, pô, hoje vai ser bom. Mas, tipo, aí tu também vai assim, pô, mas será que vai mesmo? Também vamos ter pé no chão. Mas não, o cara bancou mesmo. E de fato, assim, foi o que ocorreu. É claro que eu não quero, assim, na derrota a culpa é do Tite, na vitória o mérito é do jogador. Não vou fazer isso também. Mas eu acho que é algo que me fez ter tipo, uma virada de chave, assim, de confiar no trabalho do Tite, de ter uma esperança pra essa temporada, por essa força do elenco. Uma força do elenco que, tipo, um cara que vem de dentro do campo consegue olhar e falar: não, esse elenco é um elenco com jogadores com a capacidade de dar a resposta quando eles precisam dar a resposta. Mesmo que não necessariamente venha da melhor sequência ou da melhor fase. E eu acho que isso somado a algumas adaptações que o Tite, eu acho que é capaz de fazer, mas ele precisa demonstrar uma continuidade, que eu acho que esse é o ponto legal que você trouxe, né? Esses dois jogos em isolado, né? Os dois jogos em isolamento não necessariamente são a resposta que a gente precisa, eles são o início, mas a gente precisa ter uma sequência, uma continuidade em que a gente apresente não só o resultado, mas acima de tudo esse futebol, E as características que deram certo. sim, que a gente consiga apresentar um desempenho de alto nível. Então me dá esperança de que a gente consegue trilhar esse caminho, porque é um elenco que a gente sempre soube que, mas ficou muito claro pra mim, que é capaz de dar resposta, e eu acredito de verdade que o Tite é capaz de fazer esse time jogar. A questão é ele abrir mão de uma ou outra convicção dele pra se adaptar ao elenco que ele tem em mãos. Eu fico pensando sobre isso. Sobre aquela parada de, tipo, é, que por muito tempo foi aquela coisa do esse elenco escolhe jogo e tudo mais. E a gente sabe, a gente, pelo menos a gente já conversou sobre isso, sobre o fato de que tipo, a gente não concorda com isso, de que o elenco escolhe jogo, mas que ele entende também o contexto, né? E o contexto disso era mata-mata. E esse é um ponto, é muito fácil mobilizar para um mata-mata. E beleza, a gente não tá no mata-mata, sei, gente. Mas, pô, a gente entra no contexto de mata-mata mesmo no grupo, pela situação que a Não, gente tá. mata-mata. Assim, na É, prática era, porque se a gente perde pro Bolívar ou se empata com o Bolívar, praticamente. eliminado. Então, assim, tem essa parada. Mas ao mesmo tempo me fica a dúvida. É, porque, tipo, esse time ele pode funcionar na força ou ele pode funcionar na bola. Essa situação que o Richardson colocou parece que foi um jogo na força. Foi um jogo, tipo, entendendo que, tipo, precisava ser assim. Precisava algo a mais. Porque no normal é tão. É um processo tão
o processo que dos técnicos vem é tão distante da realidade desse elenco, de como esse elenco entende como quer jogar futebol, que é sempre um negócio assim. Então, tipo, eles conseguem ter essa força no mata-mata, num jogo um pouco maior e tudo mais, e aparece mais nesse contexto, mas em outros jogos que ele consegue, eles podem estar um pouco mais desmobilizados, eles têm mais dificuldade de se mobilizar mais, e aí entra toda essa coisa. E assim, essa é uma parada. Em 2022, muita gente vai falar sobre isso, mas até, tipo, o momento onde o Dorival começou realmente a dar uma avacalhadinha com relação às mudanças nos jogos maiores do Brasileirão, a gente tava disputando, né? Tanto que a gente chegou num jogo contra o Palmeiras, onde a gente podia, ganhando deles, ter feito diferença no nosso resultado final da temporada. Mas por uma escolha do técnico, a gente foi com o elenco reserva e empatou o jogo. Então, mas se ele entende que, tipo, era um jogo que era pra ter ido com o time titular, jogar o time titular, ou talvez uma coisa mais mesclada, talvez, talvez, não sei. Assim, brasileiro não tem um jogo de prioridade máxima. Então, se tem um jogo do Brasileirão e da Libertadores pra poder ir, tem que os dois titular, no jogo da Copa do Brasil tu bota misto. É, não jogo Também. Bota a molecada, né? Bota no Vamos ótimo deixar aspirante. essa discussão para outro dia, porque É, essa é longa também. porque antes do estadual a gente fala disso. No próximo. Próximo podcast de janeiro de 2025, no próximo episódio. A gente vai comentar Aí, todos os jogos até lá. mas assim, então eu fico nessa dúvida com relação a essa questão da mobilização e tudo mais, e do quanto, tipo, dá pra esperar que talvez o próximo jogo do Brasileirão, sabe-se quando vai ser, a gente, tipo, como vai ser esse Flamengo, né? Então, assim, eu fico com esse questionamento, pensando justamente nessas narrativas que vêm, que vão, mas justamente também entendendo porque eu justamente entendo que, tipo, esse elenco precisa de um técnico que entenda esse time. E eu quero acreditar que o Tite está começando a se caminhar para esse caminho, porque, tipo, como o Guilherme falou ontem, assim, para mim, provavelmente o Tite vai ficar até o final do ano, no mínimo, talvez até mais. E eu não quero que o nosso técnico seja um técnico que faça o time jogar mal e que a gente fica perdendo com ele. Não, não Então, só perdendo, mas assim, que mascare um time que tá produzindo abaixo do que pode por causa do resultado, né? Que é o que em muitos momentos aconteceu, não só com o Tite, mas com outros técnicos, assim. Mas, mas cara, assim, só para explicar um pouco, assim, só para clarificar mesmo, eu nem acho que tenha sido a sua interpretação, mas só para não deixar ambiguidade, eu não acho que nem foi o que eu pensei, nem foi o que o Richarlison pensou ao colocar isso não, de forma de que alguma, o assim. elenco escolhe Mas foi onde eu me vi pensando sobre essas Sim, narrativas. sim. Não, só pra. Eu entendi que você não pensou isso, mas, tipo, só pra deixar claro mesmo, assim, eu acho que não passa por aí que o Richardson tava colocando. Ele tava colocando sobre a força e a capacidade técnica, a capacidade tática, a capacidade emocional mesmo desse elenco, como muitos grandes times têm, assim, é aquela mística que a gente fala às vezes, por exemplo, do Real Madrid, de numa semifinal de Champions, enfim, nos últimos minutos virar um jogo, do nada, do nada. Porque a gente tá falando de uma força psicológica mesmo, assim, uma capacidade de entregar nesses momentos de maior pressão. Eu acho que ele tá colocando isso, sabe? Sim, Tipo, são totalmente. jogadores de alto nível que conseguem, no momento de maior pressão, dar a melhor resposta possível, assim. Acho que tem muita gente também que vai dizer que, foi cobrar no CT e aí o Flamengo passou a jogar. E, tipo assim, pode ser que tenha afetado em Foram alguma. cobrar no aeroporto também, pós-Palestina. Pode ser que tenha afetado alguma coisa. Eu também acho que tudo é multifatorial. Eu não descarto que tenha algum efeito. Mas justamente por tudo ser multifatorial, eu acho que é muito simplista achar que, cobramos os caras no CT, agora estou jogando bola. Porque não é É. todo dia. Não, Assim. mas eu acho que eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que a torcida é ciente de que isso não adianta dessa forma. Sim, Eu sim. quero acreditar que a torcida sabe disso. Assim, a gente tá falando porque a gente tá falando das narrativas que são construídas, né? Só, assim, são duas que eu vi que rondam assim, essas atuações do Flamengo que são perigosas, né? Muito, muito, São muito. narrativas perigosas. Acho que só uma coisa pra finalizar com relação a essa parada toda de tipo jogo grande e tal. Essa é uma parada que o Judas é foda, né? Cara, eu tenho medo. Guilherme, você já pra pensar, tipo, a gente vai pra final de Libertadores, é tipo, Quem vai fazer o. só ele fez até agora, tá ligado? Além de Zico, só ele. Aí, tipo, cara, É bizarro, é bizarro. pensa só, tipo.
Vamos combinar. O Pedro só fez o gol dele porque o Pulga já tinha feito o gol dele primeiro. Porque se dependesse do Pedro fazer o primeiro gol, é meio difícil às vezes. A gente sabe disso. Porra, o Pedro é um craque, joga muita bola, tem muita qualidade, mas, É, tipo, característica. sabe, tipo, o primeiro gol é, é do Judas. Não, e 30 camisas de prata, sei lá. não é nem só o primeiro gol, mas essa parada de. Você falou de jogo grande, assim, né? Tipo assim. Não à toa o Gabigol tem a média de gols em finais disputadas aqui no Flamengo que ele tem, né? E a gente sabe que não uma coisa fácil, a gente vê que o Felipe Luiz, que é um craque de bola, assim, jogou muito pelo Flamengo, ele tem um desempenho ruim em finais, assim, com histórico de lesões, com histórico de atuações ruins. E não é criticando o Felipe Luiz, mas é falando assim, é um ambiente de extrema pressão, é um ambiente que é muito difícil de você desempenhar o seu máximo. E tem alguém que sabe absorver isso e devolver no campo, É bizarro, é é, loucura. é muito bom, sabe? É muito bom pro time. Assim, eu particularmente, eu defendo muito que o Everton Ribeiro foi o cara das finais de 2022. Pra mim, ele foi o cara, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Mas é inegável que, assim, o que fica marcado, né, na Libertadores é que, mais uma vez, o gol do título é do Gabigol. E na Copa do Brasil, eu não preciso falar nada sobre isso, sobre aquela disputa de pênalti, né? Exatamente. E é uma Copa do Brasil que já tinha passado por aquele confronto com o Atlético Mineiro que Também foi muita pista. também passou por isso, que de novo, a gente teve dois gols do Arrascaeta no jogo de volta, se eu não me engano. Um Então, deles foi um golaço, inclusive. Que é então colocar time. o Arrascaeta é um cara que também é muito capaz disso, mas essa figura é muito importante pro time, porque mesmo que não necessariamente tenha sido o cara da atuação, por exemplo, nesse confronto contra o Galo, a gente, a entrevista que ele dá traz uma pressão, traz uma resposta, traz isso que o Richardson falou. Esse é um time que, quando tá numa final, é capaz de atuar em altíssimo nível. E o Gabigol transformou aquele jogo numa final. Ele deu esse caráter de jogo grande, decisivo. Tipo, não que não fosse já, mas entende? Ele Sim, ele deixou aumentou. mais claro isso. Ele atenuou, sabe? Então, tipo assim, não é necessariamente uma defesa apenas do Gabigol, mas a importância de ter um jogador assim no elenco, seja ele ou se, caso de fato ele não renove, ou seja vendido, ou rescinda o contrato, qualquer coisa assim, que venha alguém que consiga também É, ocupar essa função, porque hoje essa função é dele. É inegável que o Arrascaeta também tem esse caráter, mas é uma de função, outra forma. é uma função que nesses últimos 5 anos, quem ocupou foi ele. Então a gente precisa também pensar nisso. Não só no ganho técnico, mas nesse ganho também psicológico, né? Emocional que tem na situação. Parando pra pensar na minha listagenzinha, Vitor Roque deu uma escondidinha na final da Libertadores. E a gente sabe que o Roger Guedes sempre perdeu aquele golzinho na final, né? Mas assim, vou falar uma parada que eu fiquei É. pensando aqui. Você já parou pensando quanto o Gabigol ele já se colocou no papel, no risco de. A gente voltar a gabicêntrico esse podcast. Como a gente. Como o Gabigol se colocou nessa posição de chacota várias vezes. Mano, ele tocou na taça da Ah, Libertadores sim. 2019. Ele falou do inferno. Imagina se vai ser um inferno, o Flamengo perde, aí é um inferno porque perdeu, tá ligado? É eliminado. Imagina só o inferno que seria de fato se a gente dá isso pras galinhas mineiras, velho. Sim, mas é isso. Existe o cara que toca na taça e perde ela, e existe o cara que toca na taça e Se ganha ganha. ela. E eu acho que isso E é como você não quer esse cara no seu clube? Porra! incriticável, Gabigol. Desculpa, Essa gente. parte é incriticável, porque ele é e sempre foi, na história dele no Flamengo, o cara que toca na taça e ganha ela. Sim. Como assim? A gente pode citar o Brasileirão de 2020, que a gente estava citando a emblemática entrevista no final dele, mas também foi um momento de Onde uma ele virada botou o de brasileiro chave nas passou por costas. ele. Então, assim, esse caráter de virada de chave, que eu acho que é tão emblematicamente marcado pelos dois gols na final em Lima, é, é muito forte com o Gabigol, e ele consegue trazer isso pro time, né? Então, assim, é algo também a se pensar e a se levar em conta. Para aqueles que acham que não tem nenhuma possibilidade de clima, de redenção, ao menos na substituição que venha pro lugar dele, assim, quem que hoje no elenco vai poder assumir esse papel, uma vez que ele sai. Não tem. Eu acho que é algo que a gente tem que refletir, porque esse papel foi muito importante nos títulos dos últimos anos. Sabe o que eu tô pensando Você aqui? vê que eu citei aqui
basicamente todos os títulos que jogamos nos últimos anos, tendo esse momento de virada como importante. Que eu me lembro assim de cabeça, acho que dos títulos maiores, eu acho que eu só não citei o Brasileirão de 19, mas eu poderia ter citado também, porque aquele golzinho contra o Santos, Porra, eu aquele poderia ter golzinho foi um citado também, golaço. né? É um momento de virada que ele esteve presente em todos, sim. Ele esteve presente em todos, de uma forma ou de outra, de forma mais acentuada ou mais encaixado no coletivo. Sabe quem também estava muito caracterizado nos últimos títulos que a gente teve? Tava pensando aqui. Hum, Rodinei. Pensa só nisso. faça a defesa. O pênalti que ele guardou foi o último contra o Corinthians. E a assistência que ele deu pro Gabigol. O desespero que eu tava do Rodinei. Só Deus sabe. Valeu, Corinthians. Valeu. Mas é isso. É, Enfim, mais alguma coisa pra gente comentar a respeito desses últimos dois jogos? A gente não tem previsão de jogo agora. Previsão de jogo agora é o quê? Daqui a semana que vem, no máximo. não. Não, semana Agora. é Amazonas, Copa do Brasil. lá em Manaus. Ah, esse jogo aqui que tem que ser bananada. Cara, e aí? Vai titular? O que tu acha? A gente ganhou o primeiro jogo quanto, né? 1-0? 2-0? 1-0. Tem 1-0, uma atuação pífia. tem que titular. Tem que titular. Botar ele de castigo e levar de time titular. Porque, olha só. Eu, eu fui da teoria. Não tem jogo no estadual, cara. Não tem motivo no estadual pra fazer, mano. Vai titular. Tem que ser Eu fui titular. da teoria quando saiu essa situação do Gabigol. Meu primeiro pensamento assim, foi manda sub-20 só com ele, nem relaciona os titulares. É tipo assim, se ganhar o cara se redime e se perder bota a culpa nele, já tá ferrado nele. Mas deixa eu falar uma parada, tá? Essa é uma coisa que eu preciso deixar tirar do meu peito aqui também. Cara, ele não tá entrando bem nos jogos, mas, cara, toda vez que ele entra, tipo, ele tá sem ou o Arrascaeta ou sem o De La Cruz ou sem os dois. Dá uma raiva tão grande essa forma como ele entra, tipo, com o time completamente desmontado do meio pra frente, onde o funcionamento dele é todo jogo pelo lado, ele tem que ficar fazendo aquela corridinhazinha assim pra trás do zagueiro pra poder tentar pegar uma bola ali, tipo, e o Luiz Araújo nunca toca a porra da bola. Teve um jogo, acho que foi contra o Bolívar, que tipo, ele entrou, aí o Luiz Araújo, ele sempre faz um movimento assim, o Luiz Araújo cruzava a bola lá na puta que pariu, ou chutava a bola no gol. Como a gente falou mais cedo no podcast, esse qualificado não é exatamente Não o é. forte do Luiz Araújo. O forte dele é correr Eu acho que ele e finaliza bem. respirar ao mesmo tempo. Ele faz a função tática. Não, mas assim, falando sério, eu acho que ele é um bom finalizador, eu acho. Ele dá um chute interessante de fora da área. Eu acho que ele faz hoje, quem faz a linha de fundo pela direita no elenco, eu acho que ele é o melhor pra ir no fundo. Porque eu não gosto tanto do Gerson indo no fundo pra cruzar. Eu não gosto nem um pouco do Wesley e do Varela indo no fundo pra cruzar. Então, de fato, acho que pra isso o Luiz Araújo é o mais qualificado do elenco hoje. O Gabigol sabe fazer direito, mas não é exatamente com essa característica Não, de ir lá no fundo. Então acho que ele tem valências sim que são importantes, mas depende do jogo, assim, depende do que você tá precisando em cada jogo, né? Sim. Mas sobre essa atuação contra o Bolívar e o Corinthians, essas duas atuações, né? Eu acho que o Gerson, como a gente já falou, obviamente foi um destaque muito grande, mas eu acho que O Alan foi bem, né? O Alan tem vindo a bem. sim. Eu acho que, tipo assim, foi duas duplas que se destacaram, uma contra o Corinthians e uma contra o Bolívar. Foi Gerson e Lohan contra o Corinthians e Gerson Gerson e Alan contra o Sim. Bolívar. Sim, definitivamente. Mas eu acho que ainda tá um pouco preso demais no direito, o Gerson. Porque ele passou. Eu acho que o Tite teve uma adaptação sim no esquema dele. O Gerson não tá tão preso quanto o ponta direita do Tite vinha sendo antes. Ele se movimentou mais, teve mais possibilidade de cair para o meio de campo, tanto para criar quanto para marcar. Mas eu acho que em alguns momentos do jogo ele ainda tá muito espetado lá. Sim. E particularmente eu não acho que ele renda tão bem fixo lá. Eu acho que o Gerson rende muito bem como meia pela direita. Mas não como ponta espetado fixo pela direita. Sim. Porque a gente também fala isso e tem uma galera que fala: ah, você tá maluco, o Gerson o melhor dele é pela direita, não sei o quê. Mas eu não tô falando que não é pela direita, eu tô falando que não é espetado, Sim, preso, não é fixo. ponta. Eu acho que inclusive teve uma jogada de contra-ataque do Bolívar, que o Gerson ele veio tipo lá da direita pra tentar dar um carrinho no meio de campo pra matar a jogada. Ele não conseguiu chegar a tempo Fechou depois no. e veio fechar Direito. também.
Mas eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais próximo, não ia ter existido aquele contra-ataque daquela forma. Porque a marcação no meio de campo também depende muito Sim. dele. Então, assim, por um lado ele tá correndo muito, também sacrifica muito nesse sentido. Mas não é nem pelo sacrifício em si, mas porque eu acho que deixou um pouco exposto. Essa jogada, pra mim, é um exemplo disso, deixa um pouco exposto o meio. Então, acho que eu daria ainda um pouco mais de liberdade para esse ponta direito. E eu acho que o outro ponto que eu tenho pra trazer é que eu tô 100% convencido, como boa parte da torcida já vinha sendo convencida de que o Cebolinha é titular absoluto nesse momento. Eu não consigo ver o Cebolinha fora do time. Apesar de que talvez no podcast passado a gente defendeu de que talvez o nosso time ideal ele não fosse titular, né? Fosse Sim. talvez um 4-4-2 com uma dupla de ataque que fosse Gabigol e Pedro. Mais provavelmente, mas Cebolinha correndo por fora, o Henrique correndo por fora para participar desse time. Lohan, enfim. Mas hoje eu acho que não tem como tirar o Cebolinha. E eu acho que o Cebolinha tem passado também a conseguir construir algumas coisas um pouco mais pelo meio. Ele não tá, assim, não é o forte dele. Acho que tem que ser dito que ele é um ponta mais ponta mesmo, assim, de velocidade. Também o jogo de muito passe, não necessariamente é o melhor dele. Mas eu acho que ele tem conseguido se adaptar para para também ser produtivo nesses aspectos do jogo, entendeu? Eu lembro que em 2019 ele virou essa peça. Eu lembro quando nos confrontos do Flamengo contra o Grêmio em 2019. Sim, Boas lembranças. ótimas lembranças. Eu lembro já de ver ele num momento onde ele ia muito pro meio. Ele cortava muito pro meio, ele quase virava um meia. De certa forma, no sentido em que, tipo, ele vinha da esquerda, mas ele ia pra dentro, e às vezes tentava um passe, às vezes tentava um chute mais centralizado e tal. Então, assim, sem ir necessariamente pro fundo, né? Então, Ele assim, tem muito essa jogada de corta pro meio e chuta com a direita, né? sim, mas assim, tipo, não dentro da área, mas, tipo, ele cortava antes de entrar na Sim, grande área, sim, sabe? Uma coisa, uma zona mais intermediária do campo mesmo. sim. Então, assim, faz parte ali da característica dele. Eu acho que talvez eu tenha um problema de ser meio injusto com ele e me irritar um pouco demais com ele em algumas situações, mas tem alguns erros que ele faz, assim, que eu fico meio brabo. Você foi meio, nossa, meu Deus do céu, cara. Esse cara não pode ser titular do Flamengo, não. Tem algumas coisas que eu acho que tanto ele, quanto o Luiz Araújo, quanto o Pedro, em momentos talvez o Gabigol também, você tá o elenco todo. Eu acho que tem alguns lances que os caras são meio fominhas, assim. Eu acho que é inevitável dizer isso, que, tipo, eu não sei nem se é fominha por querer fazer o gol ou por, às vezes, não conseguir pensar outra jogada. Tipo, ele vai na jogada do automático, aquela jogada que ele já sabe cumprir meio que sem pensar. E às vezes tem uma outra jogada que é melhor naquela lance do jogo, só que ele não opta por ela porque ele vai na jogada do automático. Acho que isso é uma coisa que acontece com o Cebolinha. Essa jogada dele cortar. Acho que acontece mais com uma pessoa nesse elenco do que qualquer outra. Pedro Guilherme. Ah, sim. Porra! Sim. Pedro Guilherme, ele pensa com queixo às vezes quando tá com a bola. Acho que você tá falando comigo, mas era o nome dele. Não, Pedro Guilherme é o nome dele. Então, você falou Pedro, Guilherme, acho que você tá falando Não. comigo, mas você tá falando o nome dele, eu fiquei bugado. Mas eu acho que sim. É, mas tipo, eu acho que o Cebolinha sofre um pouco disso em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tá com muita confiança com o Tite, cara. E assim, a gente também não pode negar o peso do emocional um jogador de futebol desempenhar. E eu acho que se tem um jogador que inegavelmente tá no auge dele no Flamengo desde que o Tite chegou e tem uma confiança muito grande do treinador, do esquema do treinador, de render bem com esse time, é o Cebolinha. Então, assim, Sim. eu não consigo ver ele fora do time nesse momento. Eu acho que talvez no meu time ideal ele ainda não tivesse, porque eu gosto muito da nossa dupla de ataque de 2022. Assim, também gosto muito da dupla de ataque de 2019, mas eu acho que no meu time ideal, eu teria Pedro e Gabigol, e não Gabigol e Bruno Henrique, não Pedro e Bruno Henrique, não Pedro e Cebolinha, enfim, qualquer mescla que você queira fazer aí. Mas nesse momento, o Cebolinha não pode ser esse time. Eu acho que ele pode, inclusive, cumprir, pensando nessa coisa do Gerson ter um pouco mais de liberdade, ele pode cumprir sim em momentos do jogo, não de ser um ponta fixo na esquerda, mas de ser essa espécie de segundo atacante que a gente precisa para estar em volta do Pedro. Não necessariamente ele vai ser tão bom segundo atacante quanto talvez o Bruno Henrique ou o Gabigol porque a característica dele era de ser mais um ponta mesmo, né? Mas é isso que a gente falou. Ele já tem essa tendência a cortar pra dentro. Só que normalmente ele corta e chuta, corta e chuta, corta e chuta. Se ele cortar e trabalhar a jogada tipo 50% das vezes que ele corta pra dentro, acho que ele já rende bem mais de segundo atacante. E aí eu acho que o Arrascaeta também passa a render mais. Porque se o Gerson vem mais pro meio, passa a ter um cara de muita qualidade pra trabalhar junto com o De La Cruz e com o Arrascaeta.
Passa o Cebolinha também poder fazer essa espécie de segundo atacante com 4 no meio. Passa como tem um cara a mais ocupando o meio, o Arrascaeta ter liberdade pra cair pra esquerda. E aí, tipo, de quebra tudo funciona. Porque o Mas, Arrascaeta sempre também teve essa característica de poder abrir um pouco pra esquerda. sim. Ele, mesmo em 2019, ele não era Ele esse. vem do meio, ele vem do meio, ele vem pro meio, ele vem pro meio, ele não está no meio, ele Exatamente. parte de um lado. Ele nunca foi esse meia 10 fixo ali, né? Aí, alguns técnicos às vezes tentam ele tipo de segundo atacante, flutuando atrás do centroavante, dentro da área, mas assim, eu acho que os melhores momentos do Arrascaeta no Flamengo envolvem ele cair pra esquerda, em muitos momentos. E muitas vezes, não necessariamente isso quer dizer que ele tá sozinho na esquerda. O Cebolinha pode estar lá também, o Vinha Ô, Ayrton ou o Lucas. Ayrton Lucas pode estar lá também. E eu acho que a aproximação com o Arrascaeta só qualifica a passagem do cara na linha de fundo. Sempre. Assim como o Everton Ribeiro, né, em 2019 e tal, eu brincava muito que, tipo, ele conseguia tabelar com o Rodinei e parar. Eu acho que o Arrascaeta também consegue tabelar com qualquer um ali pra dar qualidade pro cara na linha de fundo. Então acho que são algumas ajustes que eu ainda vejo que podem fazer crescer ainda mais esse time. Mas, assim, honestamente, esperançoso, assim, porque eu vi um elenco capaz de dar resposta e pela primeira vez eu acho que eu vi um Tite que deu uma resposta, assim. Eu acho que capaz, eu sempre achei que o Tite era, mas pela primeira vez eu vi ele se adaptar em algum grau. Mas é o que você falou, não deixar isso se tornar uma ilusão. Aconteceu, isso é fato. Mas aconteceu só nesses dois jogos, ou isso vai se manter? Eu acho que isso que a gente precisa ver a seguir, porque a gente precisa de uma sequência jogando em alto nível, e não só uma sequência ganhando ou uma sequência não tomando gol. Eu acho que vai ter esse momento agora, onde a gente vai ter só jogos no meio de semana, né, sem Brasileirão, e onde o Tite vai poder trabalhar mais, o que até pouco tempo atrás, semanas de trabalho do Tite não era sinônimo de coisa boa. A semana de trabalho no Flamengo sempre me assusta. Sempre me assusta. O time vai ter semana pra treinar, puta que pariu. É, data FIFA. Não, deixa acabar com o campeonato antes. Faz data FIFA depois. Vamos um atrás do outro, se puder jogar dia sim, dia não, tá tudo É, bem. tenta de novo. Evita também de vazar foto. Folga pra quê, porra? Quer tomar cerveja, caralho? Acho que é isso. A gente vai ter mais tempo pra treinar. Torcer pra esse céu bom. E tem assim, não só tem tempo pra treinar, como tem o que você falou, adversário, uma sequência de adversários frágeis. Porque, vamos ser sinceros, Corinthians, Bolívar, Amazonas, a gente tá saindo de sequências, eu acho que piores antes, assim, enfrentar os jogos na altitude, enfrentar o Palmeiras, a gente teve jogos mais pesados já nesse início de temporada. Início, não sei se é considerado início ou se a gente já tá no meio, Tá no meio. porque o Carioca dura tanto. Mas enfim, né? Esse início barra meio de temporada, acho que já teve jogos mais pesados. Sequências piores do que essa de agora. Aliás, posso colocar o Palestino nessa sequência. A gente não ganhou, mas era pra ele também ser um jogo frágil. Exatamente. Palestino, Corinthians, Bolívar, Eu Amazonas. pensei nisso quando você falou, eu pensei nisso. Assim, era pra ter o Vasco aí antes, que daria um peso maior nessa sequência, porque independente de fase, acho que clássico local é sempre clássico local, não tem como tirar o peso disso. Mas eu não lembro qual jogo, acho que ele jogaria contra o Inter depois do Amazonas, o outro jogo que foi adiado, agora no final de semana, e depois na outra semana, Eu acho que bem interessante, mano. provavelmente já é o Milionários, o último jogo da Libertadores. Então, assim, esse jogo do Amazonas tem que ser mais uma atuação de gala, na minha opinião, porque eu acho que é para manter a confiança e chegar contra o Milionários para classificar em primeiro no grupo. Isso ainda é possível. Graças a Deus por isso. Então, assim, eu acho que depende muito da gente ter uma boa sequência agora. Conseguir não só ganhar do Amazonas, porque ganhar do Amazonas, a gente já ganhou do Amazonas e não teve graça. Assim, a gente chegou do Amazonas e saiu triste do jogo, porque foi um jogo muito ruim. Muito. Então, assim, a gente precisa, não é ganhar do Amazonas que a gente precisa. A gente pode Tipo, essa atrocidade aí. empatar com o Amazonas ou ganhar de 1-0, empatar 0-0, não vai fazer diferença. A gente vai classificar do mesmo jeito e não vai dizer nada. A gente tem que fazer eles serem enterrados com o caixão fechado. O Gerson Estrela, vamos matar eles, matar eles. Com todo respeito, assim. Sim, com todo respeito também, mas vamos matar eles. Então a gente precisa matar o Amazonas. Mas é isso, a gente precisa de atuação. Tem a faca e o A gente precisa de atuação. Precisa enxergar essas qualidades, essas mudanças táticas, essa disposição.
emocional e física e esse aumento do nível técnico que a gente viu nos últimos jogos, E consistência. a gente precisa enxergar isso nos próximos jogos e de uma forma constante. Porque eu acho que esse time jogando no nível que jogou esses 2 últimos jogos consegue ganhar tudo esse ano. Consegue ganhar tudo. Mas precisa ser algo que seja constante. Porque jogar 2 jogos por temporada assim não vai bastar. Então, acho que é isso. Tentar ter uma continuidade agora. É isso, agora a gente vai passar ali na H207, vai ouvir o Você Pagou pra isso. É, Fazer o quê? acho que é isso, gente. Acho que. Cara, isso aqui deu mais de uma hora e meia, com certeza. É, vamos dar uma conferida aqui se a gente consegue confirmar essa. Ó, 1h32. Eu acho que você acabar esse podcast no auge, porque bem, acho que nada superior vai vir Depois de disso. tais elucubrações. Elucubrações. Não, Não, elucubrações. Esse foi o problema. Elucubrações. Então é isso aí. Fortíssimas. Próximo episódio, janeiro de 2025, né? Pré-estadual. Na H227. Vamos sair do prédio. Gente, ela não existe, tá? Essa sala, só pra deixar claro. Valeu, saudações. Valeu.